Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson Martinião e na aula de hoje a gente vai ver alguns exemplos, de umas figuras geométricas no espaço, tá? Basicamente a gente vai ver alguns casos particulares de pirâmide, cone, prisma e assim por diante, tá? Cilindro também. O que acontece? Como na última aula a gente estudou perpendicularismo, entre uma reta e um plano, então a gente consegue definir os tipos particulares de pirâmides e desses objetos, pirâmide, cilindro, cone, etc. Tá? Usando esse conceito de perpendicularidade, tá? Então vamos lá, o que é a primeira coisa? O que é uma pirâmide regular? Então, a pirâmide, para ser regular, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, a base tem que ser polígono regular, tá? Então, vocês lembrarem lá de geometria 1, polígono é regular, né? Quando todos os lados desse polígono têm a mesma medida, tá? E aqueles ângulos internos também são todos congruentes entre si. E a segunda propriedade é que o vértice ele vai se situar sobre a perpendicular traçada pelo centro da base. Vamos lembrar de novo G1. Se eu tenho um polígono regular, então ele possui uma circunferência inscrita e uma circunscrita a ele. Né? Circunferência circunscrita tem um centro. Né? Esse centro da circunferência circunscrita a esse polígono é o que a gente chama de centro do polígono. Tá? Então, se eu tenho uma pirâmide regular, a base tem um ponto que a gente vai chamar de centro. Tá? Se isso ocorrer, quando você olhar o vértice da pirâmide, ele se situar exatamente acima, pela perpendicular traçada por ele, essa perpendicular à base, passa pelo centro da base, então essa pirâmide é regular. Então, ó, essa aqui é uma pirâmide regular, tá? Visualmente, a pirâmide regular vai ser sempre reta. Tá? Quem lembra que uma pirâmide, do que nós definimos, de maneira geral, ela pode ser oblíqua, né? Ou seja, quando ela está inclinada, assim. No caso de pirâmides regulares, não. Ela sempre vai ser nesse sentido. Ela vai ser reta, assim, ó. Tá? Então, a base, que é esse polígono aqui de baixo, deixa eu mudar a cor dele. É um polígono regular. No caso aqui, ó. É um polígono de 7 lados regular, tá? Todos esses segmentos aqui são congruentes entre si. Tá? Então, esse polígono aqui de baixo, deixa eu ver aqui assim, mais fácil de ver, tem um centro, que é esse ponto H, tá? Agora, se você olhar aqui, o vértice da pirâmide é isso aqui. Então, se a pirâmide for regular, o que acontece? Esse ponto I e esse ponto H, o I aqui é o vértice da pirâmide, existe a perpendicular ao plano que contém a base, passa por esses dois pontos. Eu consigo traçar uma perpendicular à base passando por esses dois pontos. Ou seja, se você olhar assim de cima, do vértice retinho ali, o ponto I, o vértice da pirâmide vai ficar sobre o centro da pirâmide, Ó, se eu traçar uma perpendicular aqui, ó, ela passa por esses dois pontos. Tá? Então, isso é pirâmide regular, tá? Então, duas coisas estão de novo. Vamos lá. A base é um polígono regular. E se eu traçar a perpendicular ao plano que contém a base pelo vértice da pirâmide, então essa reta passa pelo centro da base. Bom, gente, ó, um caso mais particular ainda de pirâmide é o que a gente chama de um tetraedro regular. Então, o que é um tetraedro regular? É simplesmente uma pirâmide regular cuja base é um triângulo, tá? Aí, pela definição de pirâmide regular, essa base tem que ser um triângulo equilátero, tá? Então, a base ela é triangular, só que como a pirâmide é regular, então ela tem que ser um triângulo, esse triângulo que forma a base ali, que forma o contorno da base, digamos assim, ele vai ser um triângulo equilátero.
E, além disso, todas as suas arestas, que são 6, serão ser congruentes, tá? Então, um triângulo, perdão, um tetraedro, ele vai ser assim, ó, tá? E então ele vai ter que ser uma pirâmide, uma pirâmide regular, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse lado aqui para ser a base, então o vértice da pirâmide, do tetraedro, né, vai se situar exatamente acima ali do centro da base, tá? Quando a gente for estudar volume, a gente vê que o cálculo do volume na pirâmide envolve o cálculo da área da base, né? O que acontece? No tetraedro, qualquer lado vai poder ser interpretado como uma base, tá? Porque toda a face aqui da, do tetraedro serão formados a partir de triângulos equiláteros, todos congruentes entre si, né? Então, o tetraedro vai ter 4 faces, tá? E todas elas serão congruentes, né? Os triângulos que formam essas faces, tá? São todos congruentes entre si, né? Uma face é a cópia da outra. Então, depende de qual face que você pegue para calcular, chamar de base, tá? Vai dar certo as contas. Então, isso vai implicar no caso do cálculo do volume, a gente vai ter uma fórmula mais bem simplesinha para calcular o volume de um tetraedro. Bom, gente, vamos ver agora o que é um cone reto, tá? Então, definição lembra a de pirâmide, tá? Quando que um cone a gente pode como que a gente caracteriza um cone reto, né? Bom, um cone vai ser reto quando seu vértice ele vai estar o que? Na perpendicular ao plano que contém a base, né? Quando traça uma perpendicular à base que passa pelo vértice do cone, essa perpendicular também vai passar pelo centro da base, tá? Lembrando que a base é um círculo, né? A base do cone, só lembrando, é um círculo. Ok? Então, nesse caso, você pode chamar o seu cone de cone reto ou cone de revolução. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse aqui é um cone reto. Então, se você olhar, ó, esse aqui é o vértice do cone. Esse ponto preto aqui, ó, é o centro da base, né? A base é um círculo. Se eu virar aqui, ó, dá pra ver, ó, que tá exatamente acima, né? Porque, ó, se eu traçar na perpendicular à base, o ângulo ali é 90 graus, ó. Ok? Então, por isso, então, a gente vai chamar então esse tipo de cone reto, tá? Os outros cones, né, que não satisfazem as propriedades, são aqueles cones oblíquos, que são aqueles que estão inclinados. Tá? Bom, gente, agora vamos considerar os prismas, tá? Vamos também olhar essa questão da perpendicularidade. Bom, o prisma, a gente vai classificar em 2 tipos, prisma reto e prisma oblíquo. Quando o prisma é reto? Quando as arestas laterais são perpendiculares às bases. Por exemplo, todos esses prismas são retos, porque quando você analisar o ângulo aqui, ó, que cada um deles, cada aresta lateral faz com o plano que contém a base, né? Deixa eu apagar aqui, senão fica muito feio, né? Vai dar 90 graus, tá? Então todos esses são prismas retos, tá? E o prisma oblíquo, caso contrário, quando esses ângulos não dá 90 graus, tipo, o ângulo que essa base aqui, ó, por exemplo, faz com essa aresta, não dá 90 graus, né? Cuidado, não estou fazendo esse ângulo com a face aqui da frente, não, da face. É o ângulo que essa aresta faz com o plano da base. Tá? Com esse ângulo aqui, ó. Se for menor de 90 graus, o prisma é oblíquo. Tá? De maneira informal, prisma reto, o nome já fala, ele vai estar reto quando você fizer, tá? O oblíquo não, vai estar inclinado. Certo? Bom, dentre os prismas, ainda, em particular nos retos, a gente pode
abrir uma subcategoria que são os polígonos, são os prismas regulares. Então, quando que um prisma é regular? Quando ele for reto, então é igual pirâmide, né? Pirâmide regular, entre aspas, tem que ser reta, né? Então, um prisma regular, ele é reto e as bases são polígonos regulares. Tá? Por exemplo, se esses dois prismas são regulares, o que acontece? Ambos são retos, né? Pelo desenho dá pra ver. Nesse caso aqui, os triângulos que formam as bases são equiláteros, tá? Esses hexágonos aqui, ó, que formam as bases são hexágonos regulares, tá? Então, prisma regular, ele é reto e as bases são polígonos regulares, tá? Então, pirâmide regular e prisma regular, lembra? Bases regulares. O regular vem daí, tá no nome. Tem uma categoria particular dentro dos prismas, né, que são os paralelepípedos. A gente já estudou lá atrás, né? No caso geral, a gente teve a construção. Então, paralelepípedo que a gente construiu, acho que foi o primeiro objeto espacial que nós construímos, né? Ele é um quê? Um caso particular de um prisma cujas bases são paralelogramos. Tá? Tipo esses aqui, ó. Todas as bases são paralelogramos, tá? Então todos eles são prismas, né? Mas em particular são paralelepípedos. Então, paralelepípedos a gente pode classificar em várias maneiras, né? Quando o paralelepípedo ele é reto, ele é um prisma reto, a gente vai chamar ele de paralelepípedo reto. Ou seja, ele vai ser um paralelepípedo cujas arestas laterais são perpendiculares à base. Então, ó, esse aqui é reto. Como a gente reconhece? No caso da figura é fácil de ver, né? Só ver se ele é reto, né? Se as arestas aqui formam 90 graus com a base. Esse cara aqui não é reto, tá? Isso aqui, não sei se eu coloquei o nome aqui. Seria um paralelepípedo oblíquo, né? Na verdade é um prisma oblíquo que é um paralelepípedo, tá? Então, paralelepípedo reto. O que significa? Para começar, ele é um paralelepípedo. Então as bases são paralelogramos. E se ele é reto, ele é um prisma reto. Então as arestas laterais são perpendiculares às bases, tá? Então pensa aí numa caixa de sapato, geralmente qualquer tipo de caixa, né? Geralmente. É claro, tem caixas que são cilindros, tá? Mas em geral, sei lá, caixas de sapato são paralelepípedos retos, tá? Quer dizer, você pode imaginar como sendo um paralelepípedo reto, né? Agora, o que é um paralelepípedo retângulo? Ou você pode chamar ele de reto retângulo, ou ainda ortoedro. Ortoedro? Não sei como é que fala essa palavra, não. Ortoedro. Acho que é ortoedro. É um paralelepípedo reto cujas bases são retângulos. Provém de retângulo, né? São bases retangulares. Todos esses aqui são paralelepípedos retângulos, tá? Bom, pelo menos parece, né? Nas figuras aqui. Ou seja, as bases aqui, ó, essa base. Na verdade, todas as faces serão retangulares, tá? Num paralelepípedo retângulo. Okay? Esse aqui claramente não é, porque já não é reto. Então, paralelepípedo retângulo tem que ser reto, tá? Então, vamos lá. Ele tem que ser... A base tem que ser um retângulo e as arestas tem que ser perpendiculares à base, tá? Esse aqui não é, porque não é retângulo, não é reto, né? Não é um prisma reto. E também, se a base aqui não for um paralelogramo, que não é retângulo, né? Então não é
um paralelepípedo retângulo, tá? Aí que a gente não vai usar tanto, mas o que é um romboedro? É um paralelepípedo tal que todas as áreas são congruentes. Ou seja, como se fosse tetraedro. É um caso mais geral de tetraedro, né? Que lembra, tetraedro era uma pirâmide regular, tal que todas as arestas são congruentes, né? Aqui é a mesma coisa, tá? A paralelepípedo cuja todas as arestas são congruentes. Aí os romboedros pode dividir em dois tipos, o romboedro reto e o romboedro oblíquo, tá? O romboedro não precisa ser reto sempre, tá? Ele pode ser oblíquo, tá? Então temos dois tipos, romboedro reto e romboedro oblíquo. Aí no último caso, quando você tem tudo isso satisfeito, quando você tem um romboedro, que é um paralelepípedo retângulo, ou seja, a base vai ser um retângulo, ele vai ser um paralelepípedo reto e todas as áreas são congruentes entre si. Ou seja, o que você tem é um cubo. Tá? Então, um cubo é o que? É um paralelepípedo retângulo cujas bases são todas congruentes entre si. Tá? E, consequentemente, as bases serão regiões quadrangulares, né? Serão formadas cujos contornos, os contornos das faces serão todas quadrados. Bom, gente, outro exemplo de uma figura espacial que a gente consegue particularizar, né, utilizando o conceito de perpendicularidade, né, que a gente viu na aula passada, são os cilindros. Então, o que a gente vai chamar de cilindro reto? É um cilindro cuja geratriz é perpendicular aos planos das bases, como nessa figura aqui, ó. Tá? Lembra? Para construir o cilindro, a gente tem o que a gente chama de geratriz, né? Então, se a geratriz do cilindro for perpendicular aos planos que contêm as bases, nosso cilindro é reto. Tá? Então, simplesmente isso. Ok? Aí um último objeto que eu quero definir com vocês é o de octaedro regular. Essa figura aqui, ó. Ou aqui no GeoGebra, é mais fácil, né? Isso aqui, ó. Tá tudo isso, a parte azul e a parte marrom tá toda junto. É como se fosse um dado de 8 lados, né? Se você olhar, ele é como se fosse a união de duas pirâmides regulares, né? A pirâmide azul com a pirâmide marrom, tá? São pirâmides regulares cujas bases são quadrangulares, tá? Como é que se dá a construção? Você pega três segmentos A, B, C, D e E, F congruentes, tá? Então seriam esses segmentos aqui, ó. Os pontilhados, tá? Ó. O AB, o CD e o EF, tá? Então são todos de mesmo comprimento, tá? Todos congruentes e perpendiculares entre si. Pensa que eles são três eixos aí de um sistema cartesiano, tá? E a interseção se dá justamente no ponto O aqui, ó, que é o ponto médio dos três, tá? O é o ponto médio de AB, O é o ponto médio de EF e O é o ponto médio de CD. Aí essas extremidades, né, que são os pontos A, B, C, D e F, você vai unir elas, tá? Por exemplo, dessa maneira, ó, A liga com C, A liga com D, A liga com F, A liga com E, tá? O segmento AB você não vai precisar, tá? Então basicamente cada ponto você vai ligar com os extremos cada um desses 6 pontos vai ligar com 4 pontos, tá? Então o A com C, com D, com E, com F, o B com C, com D, com E, com F e assim por diante, tá? Que é o octaedro. Então a interseção dos semiplanos determinados por esses triângulos, tá? Que cada 3 pontos aqui que você considerar vai formar um plano, tá? Então você vai pegar os semiplanos determinados por esses 3 pontos, você vai pegar o semi-espaço
Perdão, vou ler errado, né? Você vai pegar o semi-espaço, por exemplo, determinado por ADE, você vai escolher o semi-espaço que contém o ponto O. Aí você vai fazer a interseção desse semi-espaço com o semi-espaço determinado pelos pontos B, D e E, que contém o ponto O, e assim por diante. No final você vai ter essa figura aqui, ó, tá? É um objeto maciço, tá? E o interior ele não é oco, ok? No final das contas é como se fosse duas pirâmides, né? Ok? Quando a gente fala de octaedro regular, por quê? Porque esses segmentos que a gente usou, né, são congruentes, vai implicar que esses segmentos AD, EA, EB, EC e ED, esses segmentos de cima aqui, ó, são todos congruentes entre si. E os segmentos também, FA, FD, FB, FC também são todos congruentes entre si, tá? Todo mundo que é congruente entre si, ok? Mais pra frente a gente vai estudar os poliedros, tá? E dentro da classe dos poliedros tem os chamados poliedros regulares. Então esses caras que a gente está estudando já são exemplos de poliedros regulares, tá? Como o tetraedro, o cubo, o octaedro regular, ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Era só apresentar essas classes particulares de alguns objetos que nós já estamos estudando aí, né? Desde o início do nosso curso de Geometria 2. Aí na próxima aula a gente vai ver o conceito de planos perpendiculares entre si, ok? Até lá então.